Olá pessoal, eu sou a professora Maristela Duve de Geografia e hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre as características físicas e econômicas da Rússia. A Rússia é o maior país em extensão territorial do mundo, ainda é considerado uma grande potência, possui um grande poder bélico e militar, herança ainda da Guerra Fria. Dos aspectos físicos, podemos falar um pouco sobre o relevo. Possui uma extensão de 17.098.240 km². Devido à sua extensão leste-oeste, além de possuir 11 fusos horários, está presente em 2 continentes e 2/3 do território está na Ásia e o restante na Europa. A sua capital, Moscou, situa-se na Europa. Possui cordilheiras, inclusive a cordilheira conhecida como Montes Urais, é onde divide a parte europeia da asiática. Há extensões de planícies e áreas de planalto. Do clima e da vegetação, o predomínio é de climas frios. Ao norte, temos o clima polar com a presença da tundra, que é uma vegetação composta por gramíneas, musgos, líquens e áreas que podem ter arbustos. À medida que as latitudes diminuem, o clima é frio. Ao sul, o clima é mais seco, aí já ocorrem as estepes, formada por gramíneas, que é uma vegetação mais baixa. A leste, na porção europeia, o clima é temperado com a presença da vegetação temperada. E também temos as coníferas, espécies de pinheiros em formato de cones, comum em várias regiões frias com ocorrência de neve. Abastece as indústrias de papel e madeireiras. Temos também as pradarias, semelhante aos pampas que ocorrem no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. São espécies de gramíneas e essas podem chegar até 2 metros de altura. Essa é a área que é mais povoada e também tem o maior aproveitamento das terras para a agricultura, no solo conhecido como Chermozion, ou seja, é um solo mineral de cor escura, argiloso e bastante fértil. Sobre a população russa, a diversidade física é o que explica a má distribuição dela pelo território. A maior parte reside na porção europeia, onde também é mais desenvolvida e está localizado o centro econômico e as principais cidades. A composição étnica, há diversas etnias, mas a maioria são russos. Um dos grandes problemas do país é a baixa taxa de natalidade. Por isso, há um incentivo do governo para que as famílias tenham mais de um filho e que nas áreas mais pobres também teve um incentivo das migrações, já que de ter a necessidade de mais mão de obra. Em relação à economia, a mudança de economia planificada para a capitalista provocou mudanças como privatizações de antigas empresas estatais, ou seja, empresas que antes eram do governo, hoje têm proprietários. A concorrência, lucro como objetivo e características semelhantes de países em desenvolvimento, como prioridade para a instalação de empresas transnacionais, redução de verbas estatais para o desenvolvimento social da população. Com a redução de verbas destinadas para as pesquisas, muitos cientistas buscam oportunidades em outros países. É o que nós chamamos de fuga de cérebros. É um fenômeno que acontece também no Brasil e na Índia. Na agropecuária, devido ao frio rigoroso, os principais cultivos são trigo, centeio, a beterraba, algodão, girassol e a cevada. Dos recursos minerais, destacamos as jazidas de petróleos e gás, são abundantes e é considerada a terceira produtora de petróleo e a segunda produtora de gás natural do mundo, e é grande fornecedora desse gás para países europeus, que ocorre através de gasodutos. Um dos grandes produtores mundiais de diamantes, ferro, níquel, potássio e urânio. A indústria ocorreu mais intensamente na época da Guerra Fria
as indústrias químicas, metalúrgicas, petrolíferas, naval e de máquinas que apresentaram forte crescimento. Com o fim da União Soviética, o governo abriu espaço a empresas estrangeiras, como dos Estados Unidos, empresas japonesas e empresas europeias. As indústrias de bem de consumo é o que prevalecem atualmente no país. A geopolítica se destaca pelas oposições às estratégias adotadas dos países ocidentais, principalmente dos Estados Unidos, a corrupção do governo, perseguições étnicas e culturais, falta de liberdade da mídia. Existem alguns conflitos que estão em destaque, por exemplo, o da Crimeia, que a Península da Crimeia fez parte da Rússia nos séculos 18 e 20, como uma estratégia foi entregue ao território da Ucrânia. Em 2014 foi feita uma eleição sobre a separação da Crimeia da Ucrânia e sua reanexação ao território russo, e a votação deu-se pela separação da Ucrânia. Desde aí, a população sofre com ondas de violência, crise política e represálias por parte das forças armadas russas. A Guerra da Síria foi uma estratégia para manter interesses na região do Oriente Médio. Chechênia é uma república autônoma na Rússia e aonde consta a maior parte da população como muçulmana. Eles vêm lutando por sua independência, juntamente com a república vizinha Daguestão, para criar juntos um Estado Islâmico único. Para a Rússia, é uma área importante para o país, devido a localizar-se à rota de um dos principais oleodutos russos com ligação para o Mar Cáspio, onde escoam importantes produtos como o petróleo produzido no Azerbaijão. Bom, espero ter ajudado vocês a conhecerem um pouco mais sobre a Rússia, das suas diversidades e características. Diante do momento que estamos vivendo, foi a forma que encontrei para que vocês pudessem compreender um pouco melhor sobre o conteúdo. Obrigada pela atenção, se cuidem e um grande abraço.